és o Senhor. A paz de Cristo esteja reinando em sua vida. Estamos aqui, estamos continuando os nossos estudos sobre o que é a igreja e seus sacramentos. Hoje nós vamos continuar falando sobre batismo, que é um dos sacramentos instituídos para a igreja, ok? Então, se você ouviu e viu a aula passada, hoje é uma continuação dela, ok? Nós estamos no nosso canal do YouTube, Paulo Rogério da Cunha, e também para aqueles que estão cadastrados no WhatsApp, no nosso grupo O que é a Igreja e seus Sacramentos. Então, eu convido a todos vocês para estarem aqui e continuarmos o estudo sobre batismo, ok? Então, nosso PowerPoint, é costume, não é? Então, tá aí os sacramentos ordenados para a igreja. Estamos no sacramento do batismo. Vou esperar entrar em modo de tela, ok? Sacramentos ordenados à igreja. Continuando sobre batismo, a aula 7. Bem, para quem é o batismo? O batismo está designado para algumas pessoas. Na realidade, está designado a todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. É um dos pontos, e que nós vamos ver à frente. E todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, o batismo é uma ordenança pela qual nós devemos passar. Porque o Senhor diz, o Senhor Jesus disse, nos seus últimos dias, nas suas últimas horas aqui na terra, e de pregar o evangelho a toda a criatura, ensinando-as e batizando-as. Ok? Então, nós estamos cumprindo como igreja uma ordenança de Jesus. Então, esse sacramento foi ordenado pela pessoa de Jesus Cristo aos seus discípulos, que depois se tornaram apóstolos, e Atos 2:42 diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Então, uma das perseveranças da doutrina dos apóstolos é aquilo que Jesus ensinou. Jesus ensinou que nós devemos batizar. Então, para quem é o batismo? Para todos os que receberam Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Não há lugar na Bíblia em que Deus disse a alguém que não confiava pessoalmente em seu Filho como Salvador para não ser batizado. Mas ser batizado, para mim, é a primeira coisa que Deus ordena e espera que todos aqueles que receberam Jesus como seu Salvador façam. Então, eu queria ler esses textos que estão aí, todos em Atos, tá? Para nós exemplificarmos, né? Ou então confirmarmos, não exemplificar, mas confirmarmos o que diz a palavra de Deus. Então, nós temos Atos 18:8, e diz o seguinte: Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muito dos coríntios. Então, veja bem que o evangelho foi pregado e o Espírito Santo agiu. E depois que Crispo, né, que era o principal da sinagoga dos judeus, creu no Senhor com toda a sua família, e muito dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Creram e foram batizados. Veja, há uma ordem: crer e ser batizado. Vamos para Atos 2:41. Eu estou batendo muito em Atos 2:42, mas agora nós vamos ler um versículo antes. Aqui, né, as primeiras conversões, o início da igreja, né, em Jerusalém, e diz o seguinte, Atos 2:41. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. Essa é uma pregação de Pedro.
E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ah, mas como que batiza 3.000 almas? Irmãos, batizando. Às vezes a gente quer especular coisas que a Bíblia não dá muita explicação. A Bíblia só diz que aconteceu. E se aconteceu, aconteceu. A forma que eles usaram, como que foi, eu não sei. Mas eles foram batizados. Ok? Então é crer na palavra de Deus. Não ficar tentando achar minúcias que Deus não quis revelar. Quando Lucas escreveu Atos, o Senhor não quis falar, olha, foi assim, foi assado, foi 500, depois foi 500, depois foi isso, foi aquilo. O apóstolo João batizou tantos, o apóstolo Pedro batizou tantos, Tiago. Aqui, a palavra de Deus é simples. Os que de bom grado receberam a sua palavra, quer dizer, a palavra de Pedro, não é? Foram batizados. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ok? Simples assim. Não é? O evangelho é simples. Vamos para Atos 8. Atos 8, 36 e 37. Filipe e o eunuco, né? Quando o eunuco estava descendo de Jerusalém para Gaza. Então diz o seguinte: depois de Filipe se aproximar, né, e viu que ele estava lendo a profecia de Isaías, e explicou, não é? Porque o eunuco perguntou: como eu posso entender isso aqui, se ninguém me ensinar? Lembra o mandato de Jesus? Ensinando e batizando. Então, naquele momento, Filipe explicou o que o profeta Isaías estava falando em sua profecia. E, no final, o eunuco disse, então, 36, 8 e 36. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar que havia água. E o eunuco perguntou, vê, aqui há água. O que me impede que eu seja batizado? Veja bem que a ação partiu do eunuco. Olha, eu preciso ser batizado. Respondeu Filipe, é lícito se crê de todo o coração. Disse ele, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eu vou continuar. Mandou parar o carro e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. O eunuco entendeu a palavra do Senhor. Ele creu na palavra do Senhor. E ele sentiu a necessidade de ser batizado. Mas por que ser batizado? Para que ele pudesse desenvolver-se na palavra de Deus e poder proclamar aquilo que ele ouviu de Filipe. E o Espírito Santo convenceu seu coração que ele precisava de ser uma nova criatura. Então, foi eunuco que disse, olha, eu quero ser batizado. E Filipe disse, ok. Você crê de todo o seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Ele disse, eu creio. Então, o que lhe impedia de fazer parte ativa, veja bem a palavra que eu falei, fazer parte ativa da igreja? Nada. Né? Ele já era igreja porque ele já tinha aceitado o Senhor Jesus Cristo. Ok? Agora, ele queria ser ativo na igreja, a igreja física. Não é? A igreja onde eles reuniam. Ou para onde ele escolhesse for. Participar de uma igreja física, onde havia pessoas que se reuniam. Eunuco, ele não foi igreja em casa, ele foi a igreja em comunidade. E o eunuco disse, para o carro. Ambos desceram as águas e ele foi batizado.
Ok? Simples assim. O batismo é para todos aqueles que desejam seguir o passo de seu mestre. É um desejo que parte do coração. Ele não é imposto por homens, mas sim ele é convencido pelo Espírito Santo de Deus a passar pelo batismo. Marcos 1:9 diz o seguinte. Vamos lá. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, na Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. Ué, mas o que é isso? Veja bem, o próprio Jesus, ele mostra o seu interesse em estar sendo batizado. E João, que fazia isso aqueles dias, ele batizou Jesus no Rio Jordão. Né? E, a partir desse batismo, Jesus abriu o seu ministério para o mundo daquela época, para a região em que ele estava. E, a partir disso, ele começou o seu ministério de 3 anos e meio. Mas, para mim, o batismo é isso que está aí, ó. Esse versículo. É quando eu me coloco diante os homens e diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu estou dizendo isso, olha, eu estou aqui sendo batizado, porque o evangelho me alcançou, a graça de Deus me alcançou, a salvação em Jesus Cristo me alcançou. E eu não me envergonho disso, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu estou aqui demonstrando a vocês que o poder de Deus me alcançou. E hoje eu posso dizer, eu sou um salvo em Jesus. Estou aqui sendo batizado para anunciar com poder, com respaldo de uma igreja física, não é? Com o respaldo dela, eu vou anunciar a Jesus. Ok? Mais uma vez eu digo, simples assim. Continuando. O que o batismo faz? O batismo une você a uma igreja local, onde você poderá e deve exercer o ministério e desenvolver os dons que a Bíblia disponibiliza para todos aqueles que o buscam com zelo. Olha, né? 1 Coríntios 12, de 1 a 13, é um texto longo, eu não vou ler. E depois 27 a 31. Eu vou ler 27 a 31. Tá? Mas 1 Coríntios 12, 1 a 13 é muito explicativo. Não deixe de ler. Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, 27 a 31. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de muitos milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de língua. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Deus no controle. Não é? Então, assim, através daí, né, desse inserimento a uma igreja local e também obedecendo, né, o que Jesus disse, não é, sobre ensinar e batizar, ide por todo mundo, pregai o evangelho, né, a toda criatura,
né? E quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pastor, peraí, agora você me confundiu. Então, se eu não for batizado, eu não sou salvo? Não. Jesus quis dizer a primeira parte. Quem crer, crer em quem? Na palavra de Deus. E existe o desejo, e o desejo diz: eu tenho que ser batizado. Então, ele será salvo. Por quê? O batismo é justamente o momento em que você diz, como nós estudamos, a todos: olha, eu creio, eu sou salvo em Jesus Cristo. Então, eu estou aqui para passar pelo batismo. Mas ele fala, no segundo versículo seguinte, ele já não fala mais de batismo. Mas Jesus disse: mas quem não crê será condenado. É quem não crê será condenado. Então, quem crer tem o desejo de ser batizado, tem o desejo de mostrar, naquele momento em que ele creu no Senhor Jesus. Aí eu volto no meu versículo de preferência, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você não crê, você não tem a vida eterna. Se você não tem a vida eterna, você está longe de Deus. Se você está longe de Deus, infelizmente, você não é um filho dele, mas sim apenas criatura. E o seu destino é a condenação eterna. Ok? O batismo é um símbolo da sua separação do velho homem e a transformação para uma nova criatura em Jesus Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso não acontece através do batismo. Isso acontece através da aceitação de Jesus. Não é? Então, o batismo, ele mostra a todos que estão ali, dizendo o seguinte: olha, esse simbolismo que eu estou fazendo aqui, que é ser batizado, eu estou mostrando a vocês que estão me vendo que eu estou me separando, eu quebrei as amarras do pecado através de ouvir o Evangelho, de ser convencido com o Espírito Santo que eu preciso de ser uma nova criatura em Cristo. Então, eu estou mostrando a vocês que isso aconteceu na minha vida. E eu estou mostrando isso a vocês através do batismo. Ok? É isso. É um símbolo em que eu estou dizendo, a partir de agora, eu estou entrando numa nova vida, em que Cristo é o centro da minha vida. Eu estou saindo do egocentrismo da qual eu estava vivendo e estou entrando no cristocentrismo, da qual Cristo é o meu Senhor, Cristo é o meu viver, Cristo é o meu motivo de vida. E através disso, eu quero pregar o evangelho a toda criatura, para que outros se salvem, para que outros passem por essa maravilhosa experiência com Deus, que experimente a maravilhosa graça de Deus. É isso. Ok? Tipos de batismo. Veja bem, é uma coisa que nós não podemos esconder. Eu não vou entrar nessa polêmica. Por quê? Porque todas as vezes que eu vejo discussões entre qual é o tipo de batismo certo, tendo as suas razões tiradas da Bíblia, eu vejo a mão do homem. Eu não vejo o efetuar de Deus. Porque sabe o que acontece? Quando se discute isso, o que acontece? Separação, mágoa, não é? Divisão. Então, hoje, nas denominações que existem em nosso meio, existem três tipos de batismo. Imersão, três principais tipos de batismo. Desculpa, não ficam só nesse, mas eu quero citar os principais.
Existe o imersão, em que você realmente é imerso na água. Existe a aspersão, né? Onde é aspergido, a água é jogada, né? E existe a efusão, onde a água é derramada sobre a cabeça. A questão toda, tá, que eu entro é que a Bíblia tem o seu ensinamento. Então, nós devemos estudar, é aquilo que eu disse no início. Eu estou apenas dando o pontapé inicial para que você se aprofunde no estudo sobre o batismo, sobre um sacramento, né, ordenado à igreja. Então, se aprofunde, estude, veja o que a Bíblia diz. Mas eu peço uma coisa: esse assunto tem sido divisão, não tem sido crescimento. E aquilo que não traz, tá, edificação deve ser largado de lado. Tá? O importante, o foco principal é que eu só sou batizado quando publicamente eu confesso que Cristo é meu Salvador. Então, quando eu confesso que Cristo é meu Salvador, vem a segunda parte, que é o batismo. Não é? Então, nos atentemos aqui. Aquele irmão que foi batizado por imersão, aquele irmão que foi batizado por aspersão, aquele irmão que foi batizado por efusão, antes eles aceitaram a Jesus. É nisso que nós devemos concentrar. E às vezes nós concentramos muito mais no meio do que na realidade o que está acontecendo naquele momento em que o irmão ou a irmã está dizendo: olha, Jesus é meu Salvador, aquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O restante, estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Ok? Na próxima aula, nós vamos estudar na aula 8 a ceia do Senhor. O outro sacramento instituído para a igreja do Senhor. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Fique com Deus. Tchau, tchau.